Queria saudar os nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus possa estar abençoando a tua vida. E eu estava falando para a igreja aqui antes de entrar ao vivo com vocês que hoje é uma noite de transformação. Hoje é uma noite de mudança, hoje é uma noite de virada de página, hoje é uma noite de entrar numa outra estação, num outro nível. Deus demarcou o dia de hoje de uma forma especial para as nossas vidas. Então, se você estiver nos assistindo, preste atenção, se desligue da companhia à tua volta e foque naquilo que Deus tem para você nessa noite, amém? Bom, agora que nós já saudamos as pessoas que estão em casa, eu queria começar nessa noite bagunçando um pouco aqui a história aqui na frente. Queria que essas cadeiras aqui fossem liberadas, essas primeiras aqui. As amigas pudessem sentar em outros lugares. A hora que eu cheguei na igreja hoje, estava havendo um momento de louvor. O Espírito Santo falou com clareza para mim o nome de algumas pessoas. Eu estou vendo que algumas estão aqui, outras não. Mas os nomes dessas pessoas, eu gostaria que, se você estiver presente, você venha sentar nessas cadeiras aqui, que eu gostaria de pregar olhando para você nessa noite. A Adriana, a Sheilinha, saiu e volta, hein? A Cris do Fábio, o Carlos e a Cássia, eu acho que eles não estão aí, né? A Leteia, a Lu Gomes, não está aí? Simone Pinelli, cadê a Simone? Alguém dá um toque na Simone, então ela está por aí. O Alex, cadê o Alex? Alex, você vai sair do som hoje. E o Beto da Ana Paula, cadê o Beto? Deixa isso, Beto. Vem pra cá. Tem lugar pra todo mundo aí? Senão a gente coloca mais uma cadeira na frente. Amém? Queria começar esse culto honrando vocês. Hoje é uma noite especial na vida de vocês. Guardem isso, guardem essa noite. Não sou eu que estou falando, eu cheguei aqui, Deus já havia me dado essa palavra desde terça-feira, e quando eu entrei na igreja hoje, Deus me falou o nome de vocês nitidamente, né? E ainda, além de vocês, o Carlos e a Cássia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu te dou graças por poder ouvir a tua voz. Eu te dou graças, Espírito Santo, porque não tem nada na nossa vida que possa ser comparável a poder te ouvir. É impressionante aquilo que acontece dentro de nós quando nós estamos na tua presença. O coração dispara. A sensação é que nós podemos te tocar, Pai, e poder ouvir o Senhor falar e colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Foram tantos anos na minha vida, na minha adolescência, onde eu fingia que não te ouvia para poder fazer a minha vontade. Que é um privilégio saber que o Senhor mesmo assim insistiu na minha vida e continua falando comigo até hoje. Nessa noite eu quero ser fiel a tudo que o Senhor falou comigo essa semana. Quero, Pai amado, me colocar à disposição nas tuas mãos, Pai, para estabelecer como apóstolo, como teu amigo, uma nova estação sobre essa casa. Eu creio que hoje, Pai amado, o Senhor determinou que seja assim e será assim. No mundo espiritual eu abro esse culto estabelecendo o início de uma nova estação, uma nova etapa, e assim será, em nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem de hoje é o tempo de consolidação de todas as coisas. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o tempo de consolidação de todas as coisas. A semana passada Deus começou a falar comigo sobre a mensagem de hoje desde segunda-feira. Mais precisamente foi na terça de madrugada. Não, foi de domingo para segunda. Eu saí do culto domingo passado, estava bastante cansado e tinha que ir para São Paulo, tinha uma semana bastante corrida logo na segunda-feira. E eu falei para a Leila, para as crianças, falei assim: não me peçam para sair para comer depois do culto, que eu estou cansado pra caramba, a gente vai direto para casa. Combinado? Combinado. Entrou no carro,
a gente já saiu daqui da igreja à tarde. A gente saiu, era umas 10 horas. Entrou no carro o Caio. Rapaz, vamos na igreja, vamos comer alguma coisa. Né, eu falei, vamos, amor. Né, a Bruna, pai, eu tô com fome. Eu falei, caramba, daí ficar os 3 contra 1 insistindo. E eu resistindo firme, até porque, além de eu estar cansado, eu não estava querendo comer aquela hora da noite para não engordar. Tô sendo sincero com você. Não adianta ficar olhando para minha barriga. E eu fui resistindo até perto de casa. Quando estava chegando perto de casa, eles deram a última cartada. Pai, vamos no japonês ali na frente do Campos do Conde. Eu falei, tá bom, vai. E a gente chegou lá, tava muito legal. Só que por algum motivo, cara, a gente chegou lá e encontrou ainda um povo já da igreja, né? É fácil você encontrar gente da igreja para conversar domingo. É depois do culto você ir para algum restaurante. Sempre você vai encontrar alguém da igreja. E tinha uma galerinha lá e eu sentei na mesa com eles. Falei, vocês já pediram? Eles falaram, já. Eu falei, beleza, então vai chegar mais rápido. Mas não sei o que aconteceu, que a comida chegou na mesa, era 15 para meia-noite, 11h30. Eu saí do restaurante meia-noite e meia. Eu saí mal-humorado, né? Além de ter comido o que eu não queria, tava com sono. E deitei e falei, nossa, agora eu vou dormir, não quero ver nada. Deitei, quando deu 4 horas da manhã, o Espírito Santo me acordou. Falou, levanta e unge a sua casa. Senhor, 4 horas da manhã, morrendo de sono, fui dormir tarde, amanhã eu vou ter que acordar. Eu falei, tá bom, vai, não vou nem reclamar. Daí levantei, a gente fecha a porta dos quartos, que vai para a área dos quartos. Eu abria e fica meio que isolado ali, você não... Quando eu abri a porta que estava nos quartos, que eu peguei o azeite para começar a ungir a casa, eu olhei a área externa da casa, um vento, cara. Mas um vento, não sei se vocês lembram a chuva que deu de domingo para segunda, mas ainda não tinha começado a chover, mas um vento tão forte, a gente tinha deixado umas boias na piscina, lá as boias iam para o alto, para o lado. Falei, nossa Deus, um vento muito forte. E daí eu olhei para a sala, a janela estava escancarada, uma janelona aberta assim. E justo numa sala que é de piso de madeira, estava com cortina nova, papel de parede. Ia detonar a sala inteira. E daí quando eu vi a janela aberta, eu fechei a janela, começou um pé d'água. Uma chuvona. Daí o Senhor falou assim para mim, eu só queria que você fechasse para você não perder as coisas que você fez na sala. Eu comecei a rir. Eu falei, você não pode ser tão carinhoso assim comigo. Você está me mimando. Falei. Você me acorda para fechar a janela que eu esqueci só para não me... E esse é o Deus cuidadoso com a gente. Eu ungi a minha casa inteira, fechei as janelas e voltei para dormir. Só que Deus começou a me mostrar que Ele estava querendo me falar algo mais com aquela situação. E todas as situações na nossa vida, qualquer relacionamento que você tem, são nas situações que acontecem que você vai percebendo a característica da pessoa com quem você se relaciona. É só quando você entra numa dificuldade que você vê quem é teu amigo. É só quando você atravessa problemas é que você vê com quem você pode contar. E é só nas situações que você tem na sua vida que você vai aprendendo a conhecer o caráter de Deus. E nesse dia eu comecei a entender com mais profundidade algumas características do caráter de Deus. Como Ele é preciso, como Ele é detalhista, como Ele é perfeito, como Ele é cuidadoso. Tem gente que eu já vi falar assim, nem vou orar porque isso aqui é uma coisa tão... Deus deve estar com mais coisa importante para cuidar. Quem fala isso é que não conhece a Deus. Deus, por mais que seja o Senhor do universo, Ele é o teu Pai, que conhece cada fio de cabelo da tua cabeça, que sabe olhar no meio de toda a igreja, estabelecer um tempo na vida de cada um de vocês que estão aqui, mas separar alguns para tratar de forma específica, numa noite, num dia, que Ele sabe que é importante marcar a vida de cada um de vocês. Essa atitude de Deus comigo demonstrou vários aspectos do seu caráter.
Entre eles, uma característica que é básica de Deus e que a gente vê presente em toda a Bíblia: que toda revelação de Deus liberada do céu para a terra, ela vem encoberta. Tudo que Deus revela, tudo que Deus traz do céu para a terra vem encoberto, vem embrulhado num papel de presente, com laço, com fita, e você só vai perceber a essência quando você abre. Deus podia ter muito bem me despertado e falado assim: vai lá e fecha a janela que vai chover. Mas é uma característica de Deus. Fala assim: vai lá ungir sua casa e vê o que eu tenho reservado para você. Deus faz sempre assim. Jesus falava por parábolas. E é uma característica de Deus trazer as revelações do céu para a terra encobertas. Jesus, quando chegou a esse mundo, ele não chegou para toda a humanidade como filho de Deus. Ele foi apresentado a esse mundo como filho de José. E por 30 anos, a revelação do Filho de Deus ficou encoberta na vida do filho de José. Por 30 anos, as pessoas reconheciam Jesus como o carpinteiro. Por 30 anos, a revelação de Deus estava escondido por trás de um carpinteiro. E num dia, num rio chamado Jordão, Deus se manifesta em voz audível e fala: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Num dia, a revelação vem à tona, o papel é desembrulhado e o filho do carpinteiro passa então a ser conhecido como filho de Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite é que existe uma revelação com relação à tua vida que ainda está encoberta. Tem algo a respeito de você que nem você sabe ainda. Tem algo que Deus quer manifestar na tua vida que você ainda não entende. Tem algo a respeito da tua vida que está encoberto. Tem uma revelação para vir à tona a respeito de quem você é. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você não sabe quem você é para Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: chegou o tempo de deixar a carpintaria. Amém? Chegou o tempo de deixar a carpintaria. Chegou o tempo de revelar algo que estava encoberto sobre a tua vida. A gente precisa aprender a descortinar os desenhos de Deus. A gente precisa aprender a discernir as coisas que Deus nos traz encobertas. A gente precisa aprender a abrir os embrulhos que Deus nos entrega. A gente precisa aprender a discernir os tempos. Quantas pessoas não conseguem ter discernimento dos tempos? E o tempo vai avançando e você, por falta de discernimento, vai perdendo oportunidades, vai perdendo, vai deixando de usufruir daquilo que Deus escolheu e desenhou e planejou para a tua vida. Depois desse dia, na segunda-feira, na terça-feira, eu fui para Resende, estava voltando de lá de carro, sozinho. E dentro do carro o Senhor me falou assim: este é o dia que o Senhor me fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ou em outras versões: esse é o dia que o Senhor nos fez, nele eu me alegrarei. O Senhor me falou esse salmo. E claro, no carro, eu e o Senhor, e Ele falou claro esse salmo no carro. Eu falei: amém, Senhor, já entendi. O Senhor está querendo que eu me alegre no dia de hoje em Ti, e eu estou feliz com o Senhor. Estou feliz até agora com o que o Senhor fez ontem, com o Teu carinho, com o Teu cuidado. E comecei a falar, quando me veio o salmo na cabeça, quando o Espírito Santo me falou, eu comecei a falar para Ele: estou tranquilo, estou feliz contigo, já entendi o que o Senhor está me falando. E Ele me disse assim: seu entendimento está todo errado. Daí eu parei e falei assim: como assim? Ele falou assim: você não entende o que esse salmo quer dizer, porque você não entende o que é o dia.
E agora eu quero que você comece a prestar bastante atenção. A gente vê inúmeras passagens na Bíblia que falam sobre dias. E quantas pessoas que não conhecem a Bíblia, que não sabem estudar a Bíblia, ficam presas e ficam confusas quando veem a Bíblia e quando veem em Gênesis a história da criação acontecer em 7 dias. Mas como assim? Como que Deus criou o mundo em 7 dias? E daí você vai discipular as pessoas, surgem as perguntas: mas e os dinossauros? E os homens da caverna? E papapá, e ninguém fica desesperado, porque não consegue entender o que é um dia para Deus. E muitos de nós não entendemos. E a Bíblia tem inúmeras passagens importantes falando sobre criação, sobre a libertação do povo de Israel do cativeiro. E muitas passagens falando a respeito de dias, inclusive tem passagens falando a respeito do dia do Senhor. E na nossa mente limitada, terrena, cronológica, a gente entende o dia como um período de 24 horas. Ai, deixa eu contar os dias. E daí a gente acha que a cabeça de Deus funciona assim. Que Deus tem Miguel lá do lado e fala assim: Miguel, deixa eu ver o calendário no meu iPad para eu não me perder do dia da bênção. Que Deus fica lá: não, que mês que nós estamos, Miguel? Me avisa, porque tal dia é o dia do casamento da Zelinda, né? Tal dia é o dia do casamento da Camila, não posso perder, Miguel. Como se Deus estivesse preso numa limitação de tempo cronológico. Mas na verdade, para Deus, quando a palavra dia é expressa na Bíblia, a palavra dia significa um tempo de consolidação de algo. Repita comigo: o tempo de consolidação de algo, de um propósito. Dia, na verdade, ele tem um papel simbólico para o homem, ele tem um papel profético para te levar o homem a começar a entender as coisas do reino. Deus fez o homem viver num espaço limitado de tempo, porque seria para o homem inatingível entender a eternidade. Então Deus coloca o homem e começa a ensinar alguns princípios, algumas revelações encobertas. Entre elas, o que é o dia? O dia, o sol se nasce, vem uma tarde, onde as coisas acontecem, e depois o sol se põe e chega a noite e acaba. Mas você consegue entender que enquanto é dia aqui, é noite do outro lado do mundo? Como que Deus iria lidar isso? Em que dia Deus fica? No dia do Japão ou no dia do Brasil? Ontem eu estava falando com um amigo nosso, com o Dion, lá da África do Sul. E eu falei para ele: eu já te chamo daqui a pouco. Ele falou assim: cara, você tem que chamar já, porque aqui era 3 horas da tarde, lá era meia-noite. A gente não consegue entender que o dia tem um papel simbólico. O dia tem nascimento, consolidação e conclusão do propósito. E Deus opera dessa maneira em ciclos de nascimento, consolidação e conclusão do propósito. Repita comigo: nascimento, consolidação e conclusão do propósito. Amém? Vocês não estão entendendo nada ainda. As nossas vidas, para Deus, são como se fosse um dia. Teu nascimento, um tempo nas nossas vidas onde todas as coisas se consolidam, o teu propósito te é revelado, e um tempo de conclusão de todas as coisas. Então, se inicia um outro dia. Você está entendendo isso? Nasce, se consolida, se finaliza um propósito e começa um novo dia. Existem pessoas que, pela falta de conhecimento de Deus e do seu propósito, passam quase a sua vida toda na manhã, no pós-nascimento. Porque qual a característica do pós-nascimento? Até que você atinja a idade da razão, você é sempre uma pessoa dependente.
E quando a pessoa nasce e não tem entendimento do que é sentido de vida e do que é o propósito de Deus na sua vida, ela passa muitos anos nessa manhã, sem cumprir o propósito para que foi chamada, sem viver a consolidação dos projetos de Deus para a vida. Passa a sua vida toda dependendo de algo, ou escravo de finanças, ou preocupado com a sua imagem diante de uma sociedade. Deixa passar valores e situações que de fato são importantes para Deus. Pessoas que às vezes estão tão presas nessa manhã, que estão vendo a sua família se distanciar, perdem relacionamento conjugal, marido que já não tem mais relação com a esposa, esposa que já perdeu o seu afeto dentro de casa, filhos que já não... Porque estão perdidos nesse entendimento da vida, porque não conseguiram discernir em que momento estão vivendo. E as nossas vidas são como um dia. A gente foi projetado por Deus para viver assim. A manhã do nascimento, a tarde da consolidação e a noite onde, após o cumprimento do propósito, a gente finaliza um ciclo e iniciamos um novo tempo, um novo nível, uma nova dimensão. O livro de Esdras nos conta uma história interessante da história do povo judeu, um tempo de transição. E no livro de Esdras a gente vê claramente quando Deus começa a tirar o povo de um período de manhã e levar este povo a viver a sua tarde. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: daqui a pouco você vai entender. Um tempo onde eles deixaram a manhã do nascimento, deixaram a manhã da dependência, deixaram a manhã da escravidão, para viverem a tarde da consolidação de todas as coisas. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Diz assim a Bíblia: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Bom, esse momento se inicia um novo dia para o Senhor. Para quem não sabe, o povo de Israel se tornou escravo na Babilônia por 70 anos. Repita comigo: 70 anos. Uma geração inteira escrava, cativa. Você sabe o que significa a palavra Babilônia? A palavra Babilônia significa confusão. Um povo que passou 70 anos da sua vida habitando em meio à confusão. Como que você acha que eles estavam 70 anos depois? Repita comigo: confusos. 70 anos habitando na confusão. Estavam confundidos, confusos. Quando nós não temos conhecimento de Deus, quando nós deixamos a sua presença, quando nós vivemos nesse mundo que é um símbolo de uma Babilônia, é natural que nós tenhamos as nossas mentes confusas, confundidas. E nesse momento Deus quer iniciar um novo dia, um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo. O que Deus faz? Desperta o rei Ciro, que era aquele que detinha o cativeiro do povo, e fala assim: olha, libera o meu povo, manda eles irem para Jerusalém, restaurar todas as coisas, que eu quero que eles me adorem. Só que o povo, quando Babilônia invadiu a nação de Israel, eles destruíram tudo, plantações, o templo, o altar, estava tudo destruído. E quando o rei vira para o povo e fala assim: olha, quem quer voltar para adorar o seu Deus, levanta, põe o dedo aqui, que já vai fechar. Quando ele falou isso, tinha gente que ficava assim, ó: não quero ir lá, aqui está tão gostosinho,
né? Eles já tinham se esquecido de muitas coisas. Eles já tinham se esquecido dos salmos. Eles já tinham esquecido das festas. Eles já tinham se esquecido da adoração. Eles já estavam com hábitos e com uma cultura babilônica. Alguns deles já tinham até adotado outros deuses, postes de ídolos, imagens. E quando o rei é despertado para iniciar um novo projeto de Deus, um remanescente, repita comigo, um remanescente. Deus sempre tem um remanescente. Um remanescente fala assim: vamos voltar, vamos ver como que está a nossa terra. A gente vai lá. E esse é o cenário que esse livro de Esdras retrata. Assim como muitos de nós, muitas pessoas, quando chegam à igreja depois de anos vivendo numa sociedade confusa, babilônica, chegam com suas mentes confundidas, perturbadas, e às vezes você fala assim: quantos querem viver com o Senhor? Não sei se eu quero. Eu quero tocar a vida do meu jeito, de acordo com a minha vontade. E viver com Deus é abrir mão da nossa vontade. E abrir mão da nossa vontade é maravilhoso, porque a vontade dele é muito melhor que a nossa. Mas necessita uma coisa: fé. É você trocar algo que você tem na mão, que você acha que é bom, por algo que você não está vendo, mas que você sabe que quem está te dando é tão tremendo e te ama tanto, que você tem convicção que vai ser melhor do que você está na mão. E daí você abre mão. Senão você é capaz de morrer abraçado com essa porcaria que você tem na mão. Quando esse rei movido por Deus libera o povo para voltar, então, um remanescente decide retornar. E Deus sempre tem um remanescente. Aqueles que são os chamados pontas de lança, os que vão à frente, os que abrem caminho. Deus sempre teve na história um povo apostólico, para que o seu propósito pudesse seguir e não parar de uma geração para outra. Alguém que ia à frente, alguém que chegava e via o cenário, tirava uma foto e mandava por e-mail para a galera que ficou e falava: assim que tá as coisas, pode vir. O povo apostólico, repita comigo, nós somos um povo apostólico. Cutuca quem está do teu lado e fala assim: pode ser que você não sabia, mas você é apostólico. O povo apostólico é aquele que vai na frente. É aquele que vai na frente e tira um retrato do que está à frente, para mostrar para quem ficou atrás. E esse povo foi à frente. E o fato de ir à frente é tremendo. Tem uma unção para isso, requer coragem para isso, mas tem um preço que se paga por isso. Quem vai à frente toma as primeiras pancadas. Quem vai à frente toma os primeiros sustos. Quem vai à frente muitas vezes se depara com cenários negativos, mas Deus sabe quem Ele manda ir à frente. Deus sabe quem Ele manda ir à frente. E esse povo, esse remanescente, repita comigo, poucas pessoas. Pode ser que você não saiba, aqui todo mundo sabe, você que está em casa pode não saber, remanescente é poucas pessoas. Amém? Poucas pessoas. Olha o que diz Esdras 3:6. Essas poucas pessoas chegaram e viram uma situação caótica, a nação destruída, os muros derrubados, o altar destruído, as plantações queimadas. E diz em Esdras 3:6: desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor.
Toda construção, toda restauração apostólica começa pela fundação. Repita comigo, pela fundação. Você não consegue começar uma obra pelo telhado. Primeiro você põe o fundamento. Primeiro você põe a fundação. E esse povo começou a colocar, a restaurar o altar ainda que o templo não tivesse sido restaurado. E o fundamento da restauração das nossas vidas começa pela restauração do altar de adoração. Existem pessoas que estão aqui que precisam ser restauradas, que precisam romper com um período da sua vida para que possam transicionar para outro. E o primeiro passo para isso é a restauração do altar da adoração. Restaurar o altar da tua adoração com Deus. Restaurar o teu tempo na presença do Senhor. Restaurar o teu tempo onde você faz parte do corpo de Cristo. Porque não tem cristão isolado, não tem cristão... como que fala? Tipo, que vive sozinho, eremita. Não existe cristão que vive fora do corpo. A Bíblia fala que nós somos membros um do outro. Não existe cristão virtual. Viu, meu irmão, o que você está fazendo aí que você não veio no culto? Toda construção começa pelo fundamento, e o fundamento da tua restauração começa pela restauração do teu altar de adoração. E eles começaram então a restaurar o altar, começaram a apresentar holocaustos, ofertas ao Senhor. Olha que coisa interessante, que símbolo para a nossa vida. Eles chegam numa terra toda devassada, destruída. E muitos podem se perguntar, por onde a gente começa? Começa fazendo muro? Começa pela porta? Começa pelo templo? Não, começa pelo altar. O que você quer começar na sua vida? Comece pela restauração do altar. Mas aconteceu algo interessante. Quando eles chegaram lá em Judá, haviam outros habitantes que já estavam lá. E ouvindo, pois, esses adversários de Judá e Benjamim, Esdras 4, do 1 ao 5, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos também ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todo o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietavam-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Depois que eles restauraram o altar, eles começaram a edificar o templo. Se você está iniciando algo em sua vida, se você está restaurando a sua casa, fique atento, porque quando eles começaram a restaurar o templo, uma das maneiras que o inimigo tentou para que detessem a eles foi enviar pessoas. Todas as vezes que o inimigo tenta nos deter, ele envia pessoas. Repita comigo: o inimigo envia pessoas. Tem gente que acha que a única maneira de Satanás nos deter é mandando o demônio. Não, ele manda pessoas também. Amém? E o mais interessante é que as pessoas que chegaram para deterem, elas chegaram aparentando uma ajuda. Olha, a gente veio para ajudar vocês. A gente ouviu que vocês estão restaurando aí o templo, a gente quer restaurar junto com vocês. Deixa a gente entrar também. Quantos de vocês começaram a buscar a Deus, de repente chega um montão de gente: eu vou junto também. Eu também vou começar a frequentar a igreja que você está indo, que legal. E você está firmão. Daí você sai da igreja, a pessoa que você convidou fala assim: nossa, não fui com a cara daquele pregador.
Não gostei da altura do som. Pediram dinheiro. Se eu fosse você, eu saía fora. O inimigo, ele usa pessoas que aparentemente vêm com vontade, com alegria. E às vezes a gente, sem discernimento, permite que amigos... Você acha que o inimigo, ele é tão burro que ele vai mandar um inimigo seu falar mal de Deus para você? Uma pessoa que você sabe que não tem nada a ver, você vai, isso aí não vou nem ouvir, né? Não, ele manda amigo, ele manda familiares, uma suposta ajuda para te retardar, para te deter na manhã. Fala comigo, Satanás deseja que eu permaneça no dia da minha vida, sempre na manhã. Sempre na manhã. E essas pessoas foram enviadas para retardarem a reconstrução do templo. O tempo inteiro inventavam mentiras. Eles foram falar para o rei: olha, esses caras estão tentando se assenhorar, eles não estão te obedecendo. Inventavam mentira, fofoca, calúnia, inveja. Algo que eu acho que vocês não experimentam na vida de vocês, mas eles experimentaram. Pelo fato de estarem restaurando o altar e o templo ao Senhor. Esdras 9:1-4. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se tem separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. Amém? E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei, que é Esdras falando, hein? Rasguei as minhas vestes, o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Essa palavra atônito tem várias traduções. Tem inconformado, triste, chateado. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado atônito. Agora, risque a palavrinha que vem depois de atônito na sua Bíblia. Até o sacrifício da tarde. Grifa aí, até. Esse até você pode fazer uma bolinha em volta, pode fazer com canetinha rosa, e depois o sacrifício da tarde você risca também. Enquanto os inimigos daquele povo faziam tudo para detê-los, eles foram cansando. Pô, tá difícil demais. A gente saiu lá da Babilônia para vir aqui ver como que estava, a gente está se esforçando, mas está complicado, já faz anos que a gente está aqui, e as coisas não vão bem, não ajuda, falta comida, está difícil. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou me casar com uma mulher daqui mesmo, não vou mais voltar para lá. E eles começaram a se misturar com as pessoas de lá, e prática daqui, cultura de lá, voltou a mesma bagunça que estava na Babilônia. Voltou na mesma confusão. Se afastaram de Deus. E no meio dessa confusão que eles estavam vivendo, chegou Esdras. Aproximadamente 50 anos depois do primeiro grupo que saiu da Babilônia, Esdras chega e pega esse cenário. O povo meio confundido. O nome Esdras significa temente a Deus. Um homem reto, conhecedor da palavra, que se deparou com uma situação muito triste. Seus amigos, seus irmãos, aqueles que tinham deixado a terra cheio de esperança, de disposição para adorar, para sacrificar, foram confundidos. E nesse momento que Esdras encontra outra palavra, tradução para atônito nesse trecho da escritura é angustiado. E nesse momento que Esdras se encontra muito angustiado,
Ele havia encontrado um povo frustrado, um povo que chegou a uma terra devassada, que se perdeu no meio das dificuldades, um povo que até desejava adorar a Deus. Vocês entendem que eles desejavam? Eles estavam se esforçando para reconstruir o templo, mas eles foram se frustrando porque eles não conseguiam, eles foram se cansando. Eles até desejavam adorar a Deus, mas não tinham recursos. Eles já não tinham mais recursos, não tinham mais forças, se sentiam desolados e se sentiam envergonhados com as suas próprias atitudes. Eu não sei se você já passou isso na sua vida. Quando você tenta buscar a Deus, você até se esforça, mas chega uma hora que você começa a ficar frustrado com você mesmo. Você até quer adorar, até no teu coração existe vontade de adorar, mas às vezes, quando você vê, olha, vem aqui, vem trazer sua oferta, você fala assim, caramba, eu não tenho nada, a minha vida está uma miséria. Sabe de uma coisa? Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu vou começar a ter o mesmo comportamento que esses povos, porque eu não aguento mais. Esse povo estava desse jeito. E pode ser que você esteja assim hoje, cansado. Por anos você conhece ao Senhor, por anos ouvindo e vivendo e tentando reconstruir o altar, mas parece que começou a faltar força, parece que já começou a perder o sentido. E foi nesse momento em que Esdras vê toda essa situação, esse povo nessa terra devassada, que Esdras se junta a esse povo que se lamentava, que chorava, e eles fizeram uma festinha depressiva. O povo estava chorando, Esdras falou, deixa eu chorar com vocês também, vamos chorar junto. E eles ficaram angustiados, chorando, falando assim, não tem mais jeito para a nossa situação. Não tem mais jeito, a gente já se afastou de Deus, estamos longe da Babilônia, não temos recursos, isso não vai mudar. E eles passaram a manhã inteira chorando. E diz a Bíblia que chegou um momento que Esdras parou. O que tem de tão especial nesse até que chegou o sacrifício da tarde? Que de uma hora para outra eles estão chorando, e no sacrifício da tarde ele para de chorar, ele se levanta do meio da angústia e ele começa a estabelecer uma oração a Deus, e a sua postura é diferente. O que acontece de tão diferente e de tão sobrenatural, de tão poderoso nesse sacrifício da tarde? Essa palavrinha até é uma palavra que descreve mudança, é uma palavra que descreve assim, as coisas vinham acontecendo de um jeito e chegou até aqui e mudou. Por isso que tem essa palavrinha até. Eles estavam chorando, angustiados, até que chegou o sacrifício da tarde. Até que algo ocorreu e produziu mudança. Até que chegou a tarde. Olha para quem está do teu lado e fala assim, até que chegou a tarde na tua vida. Até que chegou a tarde. O que vem acontecendo que te angustia? O que vem te roubando a tua paz? O que vem roubando o teu sono? O que vem te tirando da presença de Deus? Eu quero te dizer que essas situações vinham acontecendo até hoje, porque hoje chegou o dia da tarde do Senhor vir sobre a sua vida, e até esse dia a sua vida era de um jeito, e de hoje em diante eu declaro que a sua vida não será mais a mesma. Amém? Aleluia! O que tem de tão especial no sacrifício da tarde? A Bíblia fala que o povo de Israel tinha um sacrifício às 9 horas da manhã, e depois eles tinham um sacrifício que era o sacrifício da tarde, que era às 3 horas da tarde. Tinha um sacrifício às 9 horas da manhã e tinha um sacrifício às 3 horas da tarde. Um momento onde eles iam ao templo ou ao tabernáculo sacrificar, ofertar ao Senhor. No Novo Testamento, a primeira vez
que o Novo Testamento menciona o sacrifício da tarde é quando Zacarias, após muito tempo de oração, muito tempo orando com a sua esposa Isabel, porque os dois desejavam ter um filho, mas Isabel era estéril. Repita comigo: um filho. Preste atenção aqui. Qual o motivo das nossas orações nesse ano? Qual o anúncio do blog que foi criado nessa casa? Qual o tema que o Senhor nos deu esse ano? Você consegue entender alguma coisa de um casal muitos anos orando pelo quê? Deus me dá filho. Um casal que vivia uma situação de esterilidade por anos. Seu nome era Zacarias e sua esposa se chamava Isabel. E por anos eles oravam: Senhor, me dá um filho. Senhor, nós queremos um filho. Até que Zacarias resolveu ir ao templo. Sabe em que horas? No sacrifício da tarde. Repita comigo: à tarde. À tarde. Vejam só, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, vamos ler junto. Lucas 1, do 6 ao 13. Ambos, aqui está falando de Zacarias e Isabel, eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Preste atenção, vocês que estão aqui à frente, vocês têm uma característica parecida com essa. Deus vê vocês dessa forma. Pessoas que têm perseverado, pessoas que têm orado, pessoas que Deus vê como justos diante dele, pessoas que Deus é apaixonado. Fala para vocês aqui da frente, fala um pouco. Deus é apaixonado por você. Obedecendo de modo irrepreensível os mandamentos, mas parece, olha para mim vocês que estão aqui, parece que tem orações que não são respondidas. Parece que tem anos que você ora e Deus se esqueceu de você. E pode ser que eu esteja falando com eles porque Deus me falou, mas você se enquadra na mesma situação hoje. Anos orando, anos orando, anos orando, e as coisas não acontecem. Ambos eram justos, obedeciam, mas não tinham filhos. Mas as orações não eram respondidas. Você pode ser justo, você pode caminhar na presença de Deus e as suas orações não serem respondidas? Responde para mim: pode. Pode. Por quanto tempo? Por anos. Até que você sai de um período da sua vida para um outro período da sua vida. Até que você transiciona da manhã para a tarde. Aleluia, eu sinto tanta presença de Deus nesse lugar. Até que você transiciona da manhã para a tarde. Para amanhã, para a tarde da tua vida. Até hoje você pode ter vivido na manhã da tua vida, mas chegou a tarde. Eles não tinham filhos, Isabel era estéril, ambos eram de idade avançada. Deus sempre revela as coisas do céu para a terra de forma encoberta. Por que um profeta tem que nascer de uma mulher estéril? Deus faz isso a Bíblia inteirinha. Toda a história da Bíblia tem uma mulher. Deus sempre encobre a revelação. Amém? Quantos estão dispostos a abrir o embrulho que Deus tem para você nessa noite? Amém? Certa vez, estando a serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus, e ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando ao lado de fora. E esse momento aqui era o sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo,
Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você dará a ele o nome de João. Amém? A tarde simboliza o tempo onde Deus nos envia o seu anjo para nos dar boas notícias. A tarde simboliza um tempo onde Deus nos envia o seu anjo para que a oração de muitos anos seja respondida. Que a oração de muitos anos está na iminência de se cumprir. E sabe quando isso acontece? À tarde. Espero que se tiver alguém entrando na internet agora, não entenda que é amanhã à tarde. À tarde, se você que está aqui, você está entendendo, é um período da tua vida. Amém? Vamos ver mais alguma coisa sobre a tarde? O que acontece na tarde? As orações de muitos anos são ouvidas. Atos capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Todos nós conhecemos essa história. Todos nós conhecemos a história. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora do sacrifício da tarde. Pedro e João encontram na porta da igreja, na porta do templo chamada Formosa, um paralítico que estava ali há anos. Há anos, repita comigo, há anos. E eles chegaram diante desse homem que estava ali paralítico. A porta da igreja sempre tem pessoas paralíticas. Pessoas que não conseguem caminhar na vida. Pessoas que estão estagnadas. Como você tem estado na sua vida? Qual a paralisia que tem te impedido de avançar? O que tem retardado os sonhos de Deus de se cumprirem sobre a sua vida? O que tem roubado a tua alegria? O que tem paralisado os teus passos? Havia um homem que por anos estava paralítico à porta da igreja. E Pedro e João estavam então caminhando. E quando eles chegam nessa porta, na hora do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde, eles olham para esse homem que estava ali pedindo esmola. E Pedro e João olham para ele e dizem: olha para nós, olha aqui para mim. E o homem olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Amém? Eu nem li na Bíblia, né? Mas se você ler aí, você vai ver. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. A tarde é o período que chega nas nossas vidas, onde aquilo que não pode se mover, levanta e anda. Onde a empresa que está na iminência de se quebrar, se renova do nada. Onde os negócios e os contratos que estão sem ser assinados por anos são liberados. A tarde é um tempo de consolidação de todas as coisas. Aquele paralítico, ele não só caminhou. Aquele paralítico, diz a Bíblia que ele entrou no templo saltando. Ele voltou correndo, ele não só caminhava, mas ele saltava. E Pedro e João se aproveitaram daquela situação, falaram assim: um bom momento de eu pregar uma mensagem. E começaram a pregar. As pessoas vendo aquele homem que por anos estava paralisado. No momento, aquele homem entra na igreja saltando. E Pedro e João começam a pregar: olha, o que vocês estão vendo é o poder de Deus. E começam a falar de Jesus. Sabe quantas pessoas se entregam ao Senhor? 5.000 pessoas. A tarde é um período onde o que Deus vai fazer na sua vida vai atrair multidões. A tarde é o período onde a consolidação das coisas de Deus na sua vida faz com que as pessoas te olhem e vejam: Deus é Deus. Amém? Durante anos na minha vida,
Eu testemunhei de um Deus que eu sou apaixonado, sem sinais externos para mostrar. Eu falava assim: olha, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Por quê? Porque tem que entregar, porque Ele é maravilhoso, porque eu amo Ele, porque Ele transformou a minha vida. Agora hoje, eu falo assim: Ele transformou minha vida. E os sinais da transformação você pode ver também aqui fora. Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Deus transformou minha empresa, Deus transformou meus negócios, Deus transformou minha família. Você pode ver, porque a tarde chegou sobre a minha vida, o tempo onde todas as coisas são consolidadas e as pessoas podem ver. Deus é Deus, e pessoas serão alcançadas e serão salvas ao ver a transformação da tua história. Amém? Amém? Aquele homem não só levantou e andou, aquele homem foi um instrumento para que 5.000 pessoas se entregassem ao Senhor. A palavra em Atos 4:4 diz: muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram perto de 5.000. 5.000 pessoas. E sabe quando na terça-feira, voltando de carro, Deus começou a me falar sobre essa revelação do que é um dia, o que é o período da manhã na vida de uma pessoa, do que é a tarde, do que é a noite. Eu ouvi uma frase que eu estava querendo saltar de dentro de mim para falar logo para você. A Leila me pergunta antes de começar o culto: por que você fica tão tenso? Eu falei assim: eu não quero falar nada, eu estou tão focado em soltar essa revelação que eu não quero conversar. Eu estava desesperado para te falar isso. Como um apóstolo, eu quero ativar sobre você essa revelação nessa noite. Eu quero que você entenda e que você creia no que eu vou te falar. Deus não me falou isso hoje. Deus me falou numa terça-feira. Falou assim: fale lá na igreja no domingo que hoje se inicia a tarde sobre esse ministério. Hoje é uma mudança de estação nessa casa. Chegou nessa casa o tempo de consolidação de todas as coisas. O ano passado eu ouvi umas coisas acontecerem que eu achava interessante. Teve um congresso de mulheres e a Zelinda e a Camila foram muito usadas por Deus, e vocês me perdoem, eu vou expor vocês agora. E saíram do congresso depois de terem sido muito usadas tristes. Por que vocês estão tristes? Porque a gente prega, mas a gente não pode ter experiência prática. Por que você não pode ter experiência prática? Não, porque nós ainda não somos casadas. E olha como que Deus faz as coisas. Um ano depois, as duas com casamento marcado junto. Sabe por quê? Porque chegou o tempo de consolidação de todas as coisas. De todas as coisas. Orações que não eram respondidas começam a ser. E essa casa, por muito tempo, foi como aquele remanescente de Israel. Os pontas de lança, que vão à frente, que conseguem ter uma revelação do que Deus quer para essa cidade, que tem uma revelação do que Deus quer para essa terra. E por causa disso pagamos o preço de ser ponta de lança. Pagamos um preço alto de enxergar o que ninguém enxergava. E por muito tempo passamos sacrificando no período da manhã, onde os sinais externos não comprovavam aquilo que a gente já via. Mas chegou o tempo, e esse tempo o Senhor diz que é hoje, em que todos verão aquilo que Deus tem feito nesse lugar. Chegou a tarde de consolidação de todas as coisas. Chegou a tarde de consolidação de todas as coisas. Você quer outra tarde na Bíblia? Fala assim: quero. Amém, bem natural, espontâneo. Sabe que horas Jesus foi crucificado? Não, às 9 horas da manhã. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15, versículo 34. Pegadinha. E um montão de gente falou à tarde já achando que sabia. Marcos 15, 34.
Jesus foi crucificado, Jesus foi à cruz às 9 horas da manhã. Mas quando foi 3 horas da tarde, repita comigo, 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? E às 3 horas da tarde, logo depois disso, ele entrega o seu espírito e dá um outro brado. Você sabe qual foi o brado que ele deu? Você sabe qual foi o brado que ele deu? Está? Ou seja, naquele momento, o Senhor declarou um tempo profético sobre o período da tarde na vida de cada pessoa. Que o período da tarde é o período de consolidação de todas as coisas. 3 horas da tarde ele falou: está consumado. Até as 9 horas da manhã, o sacrifício da manhã, o inferno estava em festa. O povo perguntava: cadê o teu Deus? Está morto, crucificado na cruz. Mas quando deu 3 horas da tarde, ele falou: o Senhor consolidou, cumpriu, consumou todas as coisas. Eu fiz o que o Senhor me chamou para fazer. Eu fiz aquilo que por anos ficou escondido numa vida de carpinteiro, mas o propósito foi consumado até o final, quando chegou a tarde. Aleluia, aleluia, aleluia. A tarde é o tempo onde tudo se consolida, onde tudo está consumado, onde as respostas chegam, onde o que está paralisado é ativado, onde os filhos são gerados. E esse tempo chegou. E esse tempo chegou. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e fala: esse tempo chegou na sua vida. Aleluia. E para vocês eu digo: o tempo chegou na sua vida, Alex. O tempo chegou na sua vida, Beto. O tempo chegou na sua vida, Leteia. O tempo da tarde chegou sobre a sua vida, Cris. O tempo da tarde chegou sobre a sua vida, Sheila. O tempo da tarde chegou sobre a sua vida, Dri. O tempo da tarde chegou sobre a sua vida, Simone. O tempo onde todos verão a manifestação de Deus a teu favor. Aleluia. E ainda que nós não sejamos muitos, ainda que sejamos como um remanescente, nós poderemos mostrar ao mundo o que é o sonho de Deus. Você não entendeu o que eu te disse. Ainda que nós sejamos poucos, ainda que nós sejamos como um remanescente, o mundo vai poder ver através das nossas vidas que é possível uma vida plena, que é possível se apaixonar por Deus e não por uma religião, que é possível viver o padrão do reino e não de uma sociedade podre, que é possível entregar a vida para Jesus e ter uma vida muito melhor do que você tinha antes. Esse tempo chegou. Esse tempo é a tarde do Senhor. E nessa noite eu quero orar com vocês. Eu quero orar por aqueles que têm consciência que por anos têm vivido nessa manhã espiritual. Quero orar por aqueles que por anos não tiveram suas respostas às suas orações, que por anos permaneceram paralisados. Quero orar por aqueles que por anos parecem que estão estancados nos seus sonhos. Mas antes de orar por vocês, nós vamos orar pelas pessoas que estão em casa e vamos orar se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Porque não tem jeito de viver a tarde se você primeiro não nascer para Ele. Pode ser que para muitos hoje seja a porta de entrada para a tarde da tua vida, mas para alguns pode ser que seja a porta de entrada para o reino. E qual é a porta de entrada ao reino? Entregar a sua vida ao Jesus. Você nascer para Ele. Amém? Quero orar então por quem está em casa. Feche teus olhos, você na sua casa. Eu quero declarar sobre a sua vida que se inicia um tempo de tarde, um tempo de consolidação das promessas, um tempo de resposta às tuas orações. Pai amado, em nome de Jesus, que o teu Espírito testifique essa palavra
e confirme no coração de cada pessoa que está nos assistindo nessa hora, em nome de Jesus, o fim do período da manhã, e que se inicie a tarde, onde todas as coisas se consolidam, para que o teu nome seja glorificado através daquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus te abençoe. Boa noite. E a próxima vez espero você aqui no culto, presente. Amém?